Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Eu estou aqui para continuar o nosso bate-papo sobre história e sobre as sociedades clássicas, ou algumas heranças deixadas pelas sociedades clássicas, ok? O nosso tema de hoje é Roma e o direito romano. Primeiro vamos recapitular o nosso conteúdo de hoje. Na última aula, nós falamos sobre o que seriam as sociedades clássicas. As sociedades clássicas são duas: a Grécia, o Império Grego, e o Império Romano. Por que eles são chamados assim, sociedades clássicas? Porque eles têm influência ou influenciaram diretamente a nossa sociedade moderna. No caso do Império Romano, nós vamos agora ler falar um pouquinho de uma dessas heranças deixadas ou criadas durante o Império Romano, que são as leis e algumas formas praticadas pelos romanos dentro do direito que até hoje é usado ou igual ou bem parecido ou influenciado pelo Império Romano, ok? Primeiro vamos ao conceito do que seria direito romano. Entende-se por direito romano conjunto de regras, instituições e procedimentos jurídicos que vigoraram no Império Romano desde a fundação de Roma em 753 a.C. até a morte do imperador Justiniano em 565 d.C. Bom, uma das primeiras criações do Império Romano, por exemplo, foram essas leis aí, que, por exemplo, tribuno da plebe. Lembra que eu disse para vocês que durante o Império Romano e todas as sociedades, sempre há um conflito entre os mais pobres contra aqueles que estão dominando. No caso do Império Romano, os plebeus, que são tipos camponeses, eles não tinham direito políticos. Quem tinha eram os patrícios, que eram os mais ricos, que administravam o Império Romano. E esses plebeus queriam uma participação maior dentro da política. E estava inflamando dentro do Império Romano revoltas. E temendo perder o seu poder, esses patrícios começaram a ceder e criar essas leis aí. Por exemplo, o tribuno da plebe era eleito entre a plebe através de plebiscito e tinha o direito de veto. Lei das 12 Tábuas, criada em 450 a.C., primeiro Código de Leis Romanas, estabelecia a igualdade jurídica. Lei Canuleia, 445 a.C., estabelecia a igualdade civil. Lei Licínia, 367 a.C., estabelecia a igualdade política. E Lei Hortência, 287 a.C., era uma lei que começou a criar independência do Senado. Leis criadas pelo Senado, criadas independentes do Senado, ok? Então, se você observar nessas leis, muitas delas nós temos hoje em dia na nossa Constituição. Por isso é que o Império Romano é uma sociedade clássica. Bom, o direito romano ele está dividido em três tipos principais. O direito privado, leis relacionadas com o aspecto da vida privada, como casamento, divórcio, contratos, testamento. Tipo, por exemplo, a lei Licínia, que estabelece a igualdade política, e a Canuleia, que estabelece a igualdade civil. Direito público, leis relacionadas com a organização e funcionamento do Estado. E leis internacionais, que é leis que definiam a relação entre os povos. Lembra que o Império Romano é considerado um dos maiores impérios de todo o tempo, principalmente devido à expansão territorial que eles tinham.
Então, alguns membros dessas sociedades dominadas pelo Império Romano queriam uma participação política. Então, os romanos criaram algumas regrinhas, algumas regrinhas para ceder, para beneficiar e até para acalmar as futuras revoltas desses povos dominados dentro do Império. Bom, um dos primeiros nomes, os principais nomes criadores dessas novas leis, né, foram chamados irmãos Graco. Tibério Graco, ele propunha leis que limitavam a porção de terra de cada indivíduo, que eu tinha explicado para vocês que o Estado e as famílias mais ricas tinham os privilégios, tanto político como econômico. Então, o Tibério Graco, ele queria uma limitação dessas porções de terra e também eles queriam uma maior distribuição. Ele queria uma maior distribuição dessas terras, principalmente para os cidadãos pobres, né, os plebeus. O Caio Graco, ele começou a criar leis para diminuir o preço dos alimentos, né? E também para que o povo, no caso os plebeus, tivessem uma participação maior dentro da administração política do Império Romano. Só para efeito de informação, deixa eu voltar aqui. Tibério Graco e Caio Graco, eles estavam exatamente em linha de colisão com a elite romana. Então, o que aconteceu com os dois? Tibério Graco, ele foi assassinado, ele mais 500 pessoas que tinham as mesmas ideias de Tibério Graco, ou seja, a reforma agrária. E o Caio Graco, sabendo da morte, tenta fugir e, de acordo com a pesquisa que eu fiz, o Tibério Graco, temendo ser assassinado de uma forma muito cruel, de acordo com uma pesquisa que eu fiz, ele pede para um escravo dele o assassinar de forma não cruel. Mas isso tem muita discussão em cima disso. Mas no final, esses dois que tinham, vamos dizer assim, direção contrária aos interesses, ideias contrárias ao interesse dos patrícios, né, começaram a movimentar o povo para querer melhoria de vida, mais privilégios, tanto de terras quanto politicamente. Infelizmente, eles foram calados por esses grupos dominantes. Bom, por hoje chega, né? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Desculpe um pouquinho a minha tosse, mas deixa eu fazer algumas observações antes de encerrarmos. O texto de vocês é um pouquinho resumido, mas você pode achar mais informações nos outros livros. Pesquise em livros, pesquise na internet, a história é muito bacana. Vá pesquisar, vá estudar. Se eu falei alguma coisa que você não entendeu, ou que você ficou em dúvida, ou que eu falei uma coisa errada durante essa microaula, entre em contato comigo, vá lá no WhatsApp que eu estarei aqui para me corrigir, ok? No mais, até a próxima. Foi muito rápido. Até a próxima, fique em casa, tchau!